Olha a manchete da Socorro aí, doutor Ari. Reunião de Trump com Zelensky, europeu, serve para marcar outra reunião. Enquanto isso, Putin segue bombardeando a Ucrânia. Então, Socorro. O homem não para, né? Os ataques. Amadeu, a gente mostrou ontem os Zelensky chegando, os líderes europeus, a coletiva, a gente resumiu aqui o que aconteceu, depois eles foram para a reunião. E o básico dessa reunião foi que o presidente Trump ficou de marcar um encontro, seria um encontro cara a cara do presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoje de manhã, o presidente Trump deu uma entrevista por telefone à Fox News, e ele disse que está fazendo tudo para marcar. A secretária de imprensa, Caroline Levitt, acaba de dizer, coisa de 20 minutos, que o presidente Trump está empenhado em fazer esse encontro acontecer, o encontro de Putin e de Zelensky, e aí, quando tudo estiver certo, o encontro marcado, o Putin também vai participar desse evento. E o Trump voltou a pedir flexibilidade para o Zelensky. Ele diz que espera que o Zelensky mostre flexibilidade nas negociações. É impressionante como o presidente americano nunca exige nada da Rússia, só do país invadido, só da Ucrânia. Bem, ontem, durante a reunião com todos os líderes europeus, o Trump saiu da sala, deixou os líderes por vários minutos, mais de meia hora, e foi fazer uma ligação em outra sala para o presidente Putin. E perguntaram por que ele saiu da sala. E ele disse que saiu da sala porque seria um desrespeito ao Putin falar com o presidente russo em frente dos europeus. Essa foi a resposta dele. Bem, a agência de notícias AFP diz que o Putin sugeriu que o encontro com Zelensky seja em Moscou. Zelensky voaria para a Rússia para o encontro. Um assessor do presidente do presidente ucraniano já descartou totalmente essa possibilidade. A Suíça disse hoje que aceita sediar o encontro. A Suíça foi uma sugestão do presidente Macron. Esse encontro aconteceria na neutra Genebra. Mas a gente lembra que a Suíça faz parte do Tribunal Penal Internacional, o tribunal que emitiu mandato de prisão contra o presidente Putin, assim contra Benjamin Netanyahu, também tem um mandato de prisão contra o Putin, por crimes de guerra. Esse foi emitido em 2023, então a Suíça seria obrigada a prender o Putin. Mas aí o ministro das Relações Exteriores da Suíça diz que já acionou os advogados, porque eles estão analisando se há alguma flexibilidade, já que Genebra, né, tem a sede da ONU, de repente poderia essa reunião acontecer. A gente também tem que saber, será se o Putin teria coragem de ir para a Suíça. Casa Branca não comenta nessa coletiva de imprensa que acabou agora há pouco, a secretária de imprensa não comenta quais seriam os possíveis locais para esse encontro. Sobre a reunião de ontem, além desse terceiro encontro, Amadeu, o terceiro, né, porque depois o Putin e do Zelensky seria o terceiro, o Trump também prometeu garantias de segurança para a Ucrânia. Hoje, na entrevista por telefone à Fox News, o Trump disse que o Reino Unido, a Alemanha e a França enviariam soldados, para garantir a proteção da Ucrânia em um acordo de paz. Mas o presidente americano descartou totalmente o envio de tropas americanas, o envio de soldados americanos. Ele disse que essa ajuda seria de uma outra forma. O governo britânico já disse logo, falar de soldados na Ucrânia, isso é muito prematuro. E o Trump também disse que a Ucrânia vai ficar com muito território. Foi isso que ele disse hoje na Fox News. Enquanto isso, a Rússia lança um novo ataque à Ucrânia. Foi o maior ataque deste mês, ataques com drones e mísseis que atingiu infraestrutura energética. E para terminar, uma fala do presidente Trump aqui nessa entrevista da Fox também, ele disse, olha, a Rússia é uma nação militar poderosa, quer as pessoas gostem ou não. É uma nação muito maior. Não é uma guerra que deveria ter sido iniciada, não se faz isso. Não se enfrenta uma nação 10 vezes maior que a sua. Ele esquece que a Rússia invadiu a Ucrânia e não o contrário. Amadeu. Mas, Socorro, o que ele quis dizer foi o seguinte, que o Zelensky tinha que ter dito para o Trump, o que você quer? Para não brigar. Aí o Trump, eu quero Donbass, eu quero a Crimeia anexada, eu quero mais isso, mais isso, mais aquilo.
Aí o Zelensky, ok, então tome posse e a gente não tem guerra. É isso que o Trump quis dizer. Que a lei do mais forte, da lei da selva, o Trump está dizendo, em outras palavras, que deve prevalecer no mundo hoje a lei do mais forte. Quem tem o exército mais poderoso manda nos outros países e determina o que deve ser feito. Em outras palavras, foi isso que o Trump quis dizer, e esse é um recado não só para essa guerra, eu acho que é um recado para o planeta, doutor Ari. Amadeu, e é impressionante quando ele diz, né? Olha, ainda vai sobrar muita terra na Ucrânia. Bem, ele não está mentindo, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, territorialmente só perde para a própria Rússia. Mas é como se a Argentina invadisse o Brasil e dissesse o seguinte, olha, a gente vai ficar aqui com o Sul, porque vocês são muito grandes, então ainda vai sobrar muito território aí para o Brasil, para fazer uma comparação. Agora, o Trump, ele vai conseguir... Eu acho que ele vai conseguir fazer com que o Zelensky, de alguma maneira, né, porque eu estava vendo hoje que a Constituição ucraniana não permite que o presidente tome essa decisão, por exemplo, seria preciso fazer um referendo, e vai fazer um referendo no país em guerra. E o parlamento primeiro. Isso, parlamento e depois referendo. Parlamento, depois o referendo. Um referendo num país em guerra, como é que você executa logisticamente um referendo num país em guerra? Mas mesmo assim... Acho que a tendência é o Zelensky ceder o que o Putin quer, e anotem aí. Vai ceder, vai haver uma guerra, por enquanto vai acabar. Tempo depois ele invade outro pedaço. Exatamente. E eu acho que justamente, Socorro, o que o Zelensky vai usar é o fato de, olha, estamos em guerra e em tempos de guerra vale fazer isso aqui. É isso. Vão usar Amadeu, tempos de exceção. E sobre essa garantia... Fala. Sobre essa garantia de segurança, desculpe interrompê-lo, sobre essa garantia de segurança que os Estados Unidos e os aliados ainda não explicaram exatamente o que será. O Trump diz que pode enviar soldados da Rússia, da Alemanha. Exatamente o que? Hoje a secretária de imprensa perguntaram sobre isso, como seria essa segurança e que garantias a Ucrânia teria quando o Trump sair do mandato. Né? Porque outra coisa, Ari, lembra que muita gente fala que esse total alinhamento do Trump com a Rússia é muito estranho. E por quê? E muita gente diz que a Rússia sabe algo terrível, algo muito podre sobre o presidente Trump, que até dizem que o Trump no passado teria sido agente da KGB. Mas diante desse total alinhamento, a gente pensa que até isso pode ser possível. Olha... O Steve Bannon, que é boquiroto, depois de uma conversa com o Trump, ele, num podcast, que ele tem podcast, ele disse o seguinte, e eu acho que essa é a expressão do Trump. Antes do Trump assumir agora de novo, ele era candidato, que o Trump considera o seguinte, que o poder econômico é a China, que rivaliza aqui com os Estados Unidos, economicamente, ele respeita. O poder... militar, a Rússia, que tem mais ogiva do que os Estados Unidos. Então ele vai e respeita. E o resto, assim, ele respeita a Europa, o Ocidente e tal. E o resto do mundo, na expressão chula do Steve Bannon, é holy shit. Holy shit, ou shithole. Shithole. Buracos de zerda. O resto do universo, buracos de zerda. Pior que isso, Marta. Pior que isso, viu? Mas eu estou dizendo, mas a cabeça dele é essa. A cabeça imperial do Trump é essa. Então, quando ele diz isso aí, que essa Ucrânia não tinha nada que resistir quando fosse invadida, é disso. Vocês queriam o quê? Brigando com quem é mais poderoso do que vocês? É assim, a lei do mais forte, cara. É bem triste o que o mundo está vivendo. Porque nós tivemos o fim das organizações que mediavam, né, conflitos. A ONU foi a última a perder importância, OMC, o resto, o mundo todo perdeu essa possibilidade de mediar as questões entre os países, não é verdade? E agora está do jeito que ele quer, na lei do mais forte. E nós vamos ainda sofrer enquanto ele for presidente. Mas essa é só a minha opinião. Por falar em Trump, é mais uma manchete da Socorro, Ari.